Boa noite, igreja. Estão todos felizes? Amém? Alegrei quando me disseram, irei à casa do Senhor. Eu estou muito feliz aqui de estar servindo essa casa. O Fausto, um dia estava no carro, eu e ele trabalhando, e ele falou, cara, eu queria te convidar para pregar lá na igreja. E eu fiquei meio mudo na hora e eu pensei, o que eu vou falar para eles? Mas não neguei, né? Mas chegando em casa eu conversei com Deus, falei, Deus, o que tu queres falar com eles? Então Deus me falou o seguinte, que era para falar o que eu via vivendo. Então eu venho trazer uma palavra que Deus vem falando comigo há algum tempo já. Eu passei por alguns processos. Na verdade, eu fui criado em Londrina. Eu estava falando, acho que com o irmão ali, Fábio, esse mesmo. Estava falando com ele ali fora ali. Eu tenho 35 anos, meu nome é Marcos, assim como falaram. Eu fui criado em Londrina, mas eu me mudei para o Rio Grande do Sul. E nesse decorrer dessa mudança, eu me joguei nas drogas. O certo seria eu vir aqui falar do meu testemunho. Meu testemunho ele é meio louco, mas não foi o que Deus quer. Então, mas eu vou dar uma pincelada, né? Fazer um pano de fundo para vocês entenderem o que a palavra, o que Deus quer falar essa noite. Amém? Então, eu me mudei para o Rio Grande do Sul, eu me joguei nas drogas, dos meus 18 aos meus 30 anos. Então, nesse tempo, eu não conseguia sair sozinho das drogas. E foi um tempo que eu me internei, eu acho que com 27 anos. E eu usava muita droga, muita droga. Às vezes eu ficava, era 5 dias de virada, bebendo, cheirando, fazendo coisas que só Deus. E nesse tempo eu não tinha forças para sair disso. Aí até que um dia eu entrei numa igreja, algo gritava dentro de mim, né? Dizia que era só Deus que podia tirar daquela vida. E a partir daquele momento que eu entrei nessa igreja, cara, eu senti a presença de Deus tão forte assim na minha vida. E foi realmente um milagre. Porque eu parei de usar droga no meio da droga. Eu trabalhava, então era um serviço onde as pessoas vendiam droga dentro do serviço. E a maioria das pessoas que trabalhavam comigo, elas usavam drogas do meu lado. E então elas começaram a ver a minha mudança repentina. Mas só que a minha mudança foi muito repentina. Então, Deus me mudou da água para o vinho, cara, sabe? Então, nesse momento que Ele mudou minha vida, eu disse, é isso, eu vou me entregar totalmente a Ele. Então, eu comecei a me entregar a Ele. Hoje eu tenho 35 anos, indo para os 36, graças a Deus. E nesse processo, dos meus 30 até os 36, até os 35, eu fui muito rápido. Eu me joguei assim de cabeça, sabe? Eu lia a Bíblia, eu orava, eu jejuava, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu queria era buscar mais de Deus. Eu queria profundidade. Eu queria saber que Deus era esse, que morreu por mim, que me resgatou, né? Mesmo eu não sendo merecedor. E, cara, eu comecei a ter experiências com Deus e foram experiências profundas. E nesse processo eu comecei a virar líder de uma igreja. De líder de célula eu passei a diácono, né, e assim vai. Quase virei um vice-querubim, ungido. Então, cara, nesse processo todo, o que eu quero resumir aqui foi que eu me doei tanto, mas só que eu tinha uma vida de busca, uma vida de entrega, de buscar a conhecer a Deus. Paulo, ele fala que de toda a totalidade, tudo o que ele fez, Paulo é uma referência top, né, cara? Ele foi um dos caras que fluíram nos 9 dons. Ele era um apóstolo. E, cara, ele fluía em cura, palavras de conhecimento, isso e aquilo. E ele disse que toda a caminhada que ele tinha com Deus, ele ainda não conhecia Jesus em toda a sua totalidade. Mas só que nesse meio desse caminho, desse processo que eu estou falando aqui para vocês, eu era um cara muito intenso. Eu sempre fui muito intenso.
Se falasse para mim, ó, vamos buscar a droga em tal lugar, a melhor droga da cidade está lá, eu ia, nem que fosse a pé. E eu vivia era 5 dias, às vezes de virada, assim como eu falei para vocês. E, cara, eu ficava nas esquinas, igual vocês viram aqui eu pulando, isso é normal, sabe? Eu ficava nas esquinas, bêbado, cheirado, e eu ficava cantando, incomodando os vizinhos. Então, cara, eu vim para a igreja, sabe? Eu não consigo ficar parado, não. Esse é o meu jeito mesmo. Mas eu trouxe essa intensidade para a igreja. Então, ali, como eu falei para vocês, eu comecei a servir. Eu tinha um ministério, eu fazia parte da zeladoria, eu pregava na célula, eu fazia parte da intercessão. Então, era uma igreja como ela estava começando, de um núcleo ela virou igreja. Então, ela começou a crescer, mas só que é como fala na palavra, né? A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Nem todos querem meter a mão no arado. Nem todos querem trabalhar. Nem todos querem participar da obra. Muitas vezes as pessoas vêm, sentam na cadeira e só querem receber. E, irmãos, eu não estou acusando vocês. Amém? Mas eu entendi que eu tinha essa necessidade de servir. Um Deus que me resgatou. Então ali eu comecei a servir. E nisso eu ia para a igreja, eu abria a igreja, eu tinha a chave da igreja, eu abria a igreja, eu fechava a igreja, eu limpava a igreja, eu já estava na sala da intercessão. Então eu estava ali ativo. Mas chegou um momento, no final desse ano agora, desse ano não, foi em 2020. Foi em novembro. Eu peguei Covid e eu estava nesse auge, né? Voando igual. E chegou um momento que eu vi que eu tinha deixado Deus de lado. Eu só estava sendo alguém que servia a igreja. Eu limpava a igreja. Eu vivia a minha vida de trabalho, mas acabou que eu virei uma Marta da vida. Eu só fazia as coisas e acabou que eu deixei Deus de lado. E a referência aqui é em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Marta e Maria. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você ainda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então Deus me deu essa palavra no final do ano, porque eu andava muito inquieto, eu estava ansioso com muitas coisas, com o trabalho. Então eu estava na igreja, e para lá e para cá, para lá e para cá, mas eu acabei deixando Deus de lado. Assim como Marta, eu estava ansioso pelas coisas futuras, eu estava ansioso por servir na igreja, eu servia na igreja até com excelência, né? Eu estava no altar, eu estava na intercessão, mas só que a vida com Deus eu deixei de lado. Eu comecei a deixar a intimidade com Deus. Mas só que, assim como Jesus falou, Maria escolheu a boa parte, né? E isso não seria tirado dela. Mas só que muitas vezes a gente escolhe somente o servir. E aqui a gente viu que Marta estava muito ansiosa com muitas coisas. E hoje somos nós, né? Com essa pandemia que aconteceu, muitas vezes a gente fica ansioso com o futuro, a gente fica ansioso com o que irá acontecer, né? A gente fica ansioso com o servir na igreja, a gente fica ansioso com o casamento, com o namoro. Tem alguns aí que estão namorando, né? Os jovens de hoje, eles se anseiam por muitas coisas. E essa ansiedade, ela me levou numa depressão. E acabou que eu quase tive um burnout a respeito do Covid, né? E eu estava desgastado fisicamente, mentalmente, né? E espiritualmente, porque eu não estava buscando a Deus em primeiro lugar. E isso que é o que acontece hoje com a igreja, na verdade. É o que Deus vem me falando há muito tempo, que nós vivemos uma religiosidade. Nós só vivemos uma vida ativa de vir para a igreja no domingo, eu venho, sirvo,
Então eu venho, sento, pego a palavra, absorvo aquilo que o pregador me deu, mas muitas vezes eu chego em casa e de segunda a sábado eu não tenho uma vida com Deus. Eu levo uma vida rasa, aonde eu não busco as escrituras, aonde eu não busco uma vida de intimidade com Ele, né? Então isso acaba que eu acabo pecando e eu não percebo esse pecado. Então, eu quero dizer para vocês que o primeiro mandamento e o segundo mandamento, o primeiro mandamento é amem a Deus de todo o coração. E o segundo mandamento é amai ao próximo assim como você se ama, no caso. E aqui eu quero dar o exemplo do bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes o óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então nós vemos aqui Jesus trazer o exemplo de 3 pessoas. 2 eram 2 pessoas que serviam na igreja. Um era sacerdote, o outro era levita. Mas só que, assim como eu falei que Marta estava ocupada com muitas coisas, muitas vezes nós estamos ocupados com muitas coisas. Esse sacerdote, ele estava com pressa de vir para o templo. O levita estava com pressa de ir para o templo também. Mas o samaritano, que não tinha, de repente, vida com Deus, ele entendeu o que era para ser feito. E ele fez o que era para o levita e para o sacerdote fazer. E muitas vezes nós não entendemos isso. E é aí que eu falei da religiosidade. Nós vivemos somente uma religiosidade. Nós viemos para a igreja, nós servimos, nós viemos, sentamos na cadeira, recebemos, mas só que nós não vivemos a palavra. Essa é a verdade. Nós vivemos uma vida rasa. Aqui, nessa palavra, eu vejo que nós somos chamados a dar exemplo, né? Nós somos igreja, o Fausto falou ali sobre ser igreja. Uma hora ele estava falando sobre a família dele, né? E Pedro, ele recebe uma revelação de Jesus um dia. Jesus, ele pergunta para os discípulos: quem dizem que sou? E os discípulos dizem: uns dizem que tu é profeta, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu és o Elias. Então, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem tu diz que eu sou? Então Pedro fala: tu és o filho do Deus vivo.
aquele que era de vir. Então ali Jesus revela para Pedro que aquilo que Pedro falou para ele era algo revelado dos céus, vindo diretamente de Deus. Não poderia ter vindo dele. Então Pedro automaticamente recebe uma revelação de Jesus, uma confirmação de quem ele era. Pedro, agora tu és Pedro, tu és pedra, né? Então Jesus, a pedra angular, a primeira pedra que os construtores rejeitaram, então ele fala para Pedro que ele era pedra. Então nós vemos na palavra que nós somos pedras vivas. Nós somos a igreja. Eu vinha conversando com um Fausto esse tempo, às vezes ele fala que, muitas vezes eu falo das palavras que... E é isso que a gente tem que fazer. A palavra fala que nós temos que falar em salmos e cânticos, né? Para que nós venhamos nos edificar. E muitas vezes a gente está no meio mundano, a gente está no mundo, e a gente foi chamado para ser sal e luz. A gente foi chamado para ser exemplo nos lugares onde a gente entrar. Né? Luz para quê? Para que a gente venha iluminar a escuridão, né? Nos lugares onde a gente entrar. Porque a gente vai andar em meias trevas. Os lugares onde a gente vai passar são muitas vezes mentalidades babilônicas. Né? E a Babilônia, ela não é um lugar específico, é sim uma mentalidade. A gente vinha conversando sobre isso ali também, né? Então, muitas vezes as pessoas elas estão presas nos seus próprios pensamentos, na mentalidade, a igrejinha, minha vidinha, meu empreguinho, sabe? E não evoluem. Mas só como eu falei no contexto igreja, a igreja não é isso aqui hoje. Se hoje chegar alguém aqui e demolir isso aqui, a gente continua sendo igreja. Porque se nós estamos aqui, nos reunirmos ali fora no pátio, nós somos igrejas. Porque Jesus disse que aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? Então é isso. Nós fomos chamados para ser igreja em tempo integral. Em tempo integral. Aonde nós passarmos, no nosso trabalho, na escola, na praça, no meio daqueles amigos que não são crente, que não conhecem a palavra. Sabe, eu muito tempo, o que me impediu de entrar dentro de uma igreja como essa ou como as outras, foi a religião. Porque muitas vezes eles diziam como tinha que se vestir, como tinha que se portar, como tinha que falar. Muitas vezes são palavreadas, varão. Um dia eu cheguei na igreja e o irmão dele, e aí varão? Eu fiquei olhando para ele, varão, cara. Né? Até ali eu não tinha entendido, mas hoje eu entendo o que é. Mas nós criamos palavreados, é uma bolha gospel, essa é a verdade, né? Nós vivemos uma bolha gospel. É o evangelho gospel, é a música gospel, e isso em momento nenhum está na palavra. Né? Muitas vezes nós crucificamos aqueles que estão tentando levar a palavra para lá fora, de uma forma de repente diferente. Nós pegamos o cetro de justiça e falamos, aquele está errado, esse está errado, esse está agindo de tal forma errada. Mas só que nós não somos o juiz. Quando eu entrei na igreja, eu acho que 2 anos de convertido, eu era recém-convertido, e até hoje a gente comete erros, nós somos falhos. E eu comecei a pegar o cetro de justiça. Eu me coloquei no lugar de Deus. Eu dizia, aquele irmão está errado, porque eu chego cedo, ele chega tarde. Aquele irmão está errado, ele me vê limpando e não me ajuda. Né? Então eu faço mais que ele. Então a gente começa a julgar os irmãos dentro da igreja, mas não somente dentro da igreja. Começa a julgar as pessoas do mundo. E assim como falou aqui do samaritano, falou que o primeiro mandamento era amar a Deus em primeiro lugar, não é? Então muitas vezes nós deixamos Deus de lado, mas nós deixamos o nosso irmão de lado também. Então aí começa a fermentação dentro da igreja. Porque eu começo uma competição com o meu próprio irmão dentro da igreja. Muitas vezes sem saber. Né? Às vezes o meu irmão, ele pisa... O Fausto falou que nós temos uma... Hoje mesmo nós tivemos uma desavença, né, Fausto? E a gente sempre conversa sobre isso. Eu falei que eu tinha um amigo no Rio Grande do Sul. Não morreu, né? Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul. E a gente tem o costume de... Quando eu tivesse algo contra ele, eu já falava, cara, eu tô com ódio. Hoje eu estava com vontade de dar um soco na cara. Essa é a realidade. Porque, cara, nós somos pecadores. Não adianta. Paulo fala isso. Paulo falava, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Entendeu? Faz tempo que eu não prego. Acho que faz mais de 8 meses.
desde quando eu vim do Rio Grande do Sul para cá, sabe? Eu pregava numa célula, mas só que nesses 8 meses eu preguei para mim mesmo. Porque eu tenho que ouvir a palavra todos os dias. Eu tenho que acordar e dizer, Marcos, aceita Jesus. Marcos, caminha no caminho da palavra. Marcos, vamos caminhar por aqui. Marcos, lê a Bíblia. Marcos, ora, Marcos. Entendeu? Porque eu sou dependente, porque a gente acha que quando a gente peca, a gente se afasta de Deus, eu não sou digno. Mas a gente vai pecar todos os dias. E é por isso que eu tenho que ir na presença de Deus. Porque é Ele me santifica. Amém? Em Isaías 6 fala que a partir do momento que o rei Uzias morre, Isaías tem um encontro com Deus no templo. Então ele vê a glória de Deus enchendo todo o templo. Ele enchia todo o templo a glória de Deus. E ele viu arcanjos, ele viu serafins e querubins adorando a Deus. E então ali ele se constrange e ele se ajoelha na presença de Deus. E ele diz, Deus, eu sou um homem que habito em meio a um povo de lábios impuros. E sou uma pessoa de lábios impuros. Então a presença de Deus constrangeu ele. Mostrou que ele era pecador. Mas só que ali Deus pega e dá ordem para um serafim pegar uma brasa, uma tenaz, e ela vai e sela a boca de Isaías. Então é isso que Deus faz conosco. Quando nós buscamos Ele em primeiro lugar. E é isso que a igreja tem que fazer hoje. Ela tem que se santificar, ela tem que buscar a Deus para que Deus venha dar estratégias de alcançar aqueles que estão lá fora, amando aqueles que estão lá fora, assim como o samaritano aqui fez, né? E o sacerdote e o levita não fizeram. Que essa é a resolução, muitas vezes, de nós da igreja. Nós estamos preocupados somente com servir aqui dentro, mas muitas vezes, eu falei com o Fausto esse dia também, muitas vezes a gente está preocupado com servir na igreja, mas muitas vezes o nosso irmão do lado ele está precisando de uma cesta básica. Mas só que o orgulho dele não deixa falar que ele está precisando. E muitas vezes eu não pergunto como é que o meu irmão está. Eu só venho, sirvo na igreja, igual eu falei, venho, recebo a palavra, eu adorei do meu jeito, e pego, vou-me embora e deu. Amanhã, segunda-feira, eu vivo a minha vida de novo, né, normal, vou para o trabalho, e o fulano foi lá para casa, de repente precisando de uma ajuda, precisando de uma palavra, precisando de alguém que viesse trazer algo para ele, mas só que nós não vivemos a igreja hoje em dia. Nós não vivemos a igreja hoje em dia. Licença. E quando eu falei das pedras vivas, nós achamos que nós somos igreja sozinhos, né? Nós somos apenas uma pedra jogada num canto. A igreja, ela é quando eu falei tiver 2 ou mais. Então, esse é o tempo da igreja se unir. É o tempo da igreja orar. É o tempo da igreja buscar. É o tempo da igreja se aprofundar, né, naquilo que Deus tem para ela. Em Tiago fala que a verdadeira religião, Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a verdadeira religião. Quando eu entendo que eu fui chamado para servir. Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, ele vem e diz, eu vim para servir. Então, muitas vezes a gente quer servido. A gente muitas vezes fala, o católico é idólatra, porque idolatra imagens. Mas, cara, nós, evangélicos, somos muitas vezes mais idólatras que eles. Nós idolatramos o microfone, o altar, os instrumentos, o púlpito. Nós idolatramos o egocentrismo, eu, tudo gira em torno de mim, tudo gira em torno do meu umbigo, tudo gira em torno da minha vontade. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Pai. E em Tiago fala que nossas orações muitas vezes não são atendidas e não são ouvidas porque nós pedimos aquilo somente para atender o nosso bel prazer. Então,
nós estamos sendo egoístas. Nós temos que rever o nosso conceito de oração, o nosso conceito aonde nós entendemos qual é a vontade de Deus. Mas como é que nós vamos entender a vontade de Deus se nós não temos intimidade com Ele? Eu falei de dar exemplo. Nós, como os cristãos, que tem crianças, retiraram as menorzinhas. Cara, tem pesquisas que falam que 90% dos cristãos são viciados em pornografia. Entendeu? Tem pessoas que estão no altar em adultério. Tem pessoas que não que tocam no altar, que estão pregando, que estão com a vida em pecado, mas só que vivem aquela vida, tipo, é como eu falei, ela vem, prega, né? Então, mas só que eu tenho comigo o maior temor do mundo, que é quando o dia que chegar na presença de Jesus, ele disser assim: afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Essa é a pior coisa que eu posso ouvir na vida. Que vai ser eu ter vivido uma vida, de repente eu fluí nos dons, eu curei, eu vi paralíticos levantar, eu falei em línguas, né? Eu vim servir na igreja, eu vim preguei para vocês aqui, eu vim toquei no louvor, mas só que eu não tive uma vida com Deus. Né? Então, é um tempo da gente rever os nossos conceitos. É um tempo da gente começar a buscar a Deus, sabe, de todo o coração. Hoje eu estava orando e eu chorava bastante, sabe? E o título dessa palavra, eu acabei que comecei ela descarrilhado e nem falei. Era a volta à essência. Nós temos que voltar à essência. A essência de adoradores. A essência daqueles que buscam a Deus em primeiro lugar, sem esperar algo em troca. E Ele é galardoador, a palavra fala. Que quando nós buscamos Ele de todo o coração, Ele ainda nos recompensa, mesmo sem nós merecermos, muitas vezes. E eu busquei aqui no dicionário, tem duas referências, né, à essência. Aquilo que é o mais básico, o mais central, o mais importante, características de um ser ou de algo. E a segunda é ideia central, argumento principal, espírito. Misericórdia de nós, Pai. Eu tenho comigo um tempo, Deus já vem falando sobre a samaritana, sabe? Eu falei aqui sobre o que me impediu muitas vezes de entrar na igreja foi eu não acreditar nos pastores, eu achar que todos eram corruptos e tudo mais, não acreditar no mover do Espírito, isso e aquilo. Acreditava em Deus, assim como muitos creem, mas não têm vida com Ele, não conhecem Ele, acham que tem um difícil acesso, mas a palavra nos fala que o véu foi rasgado. Jesus morreu para que o véu fosse rasgado, para que o véu da religiosidade, que não era mais necessário um sacerdote entrar diante do santuário e fazer um sacrifício por mim e por você, que naquele tempo era costumeiro. E nesse tempo que eles sacrificaram Jesus, já não havia mais nem a presença de Deus, era só o véu. Diziam que era um véu grosso, e quando Jesus foi crucificado, aquele véu foi rasgado de cima a baixo, e ali foi a representação da religiosidade anulada. Então, a gente vê que a religiosidade, ela nos afasta de Deus. Ela nos afasta de Deus. Eu já estou terminando já, irmãos. E essa palavra, ela falou comigo depois que eu estava lendo o Apocalipse. Eu terminei de ler toda a Bíblia, e lá em Apocalipse dizia assim, no capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você
e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Então nós vemos aqui que Deus ele tem chamado a sua igreja a se arrepender, a voltar ao primeiro amor. Aqui ele diz, lembra aonde tu caiu e volta às primeiras obras, volta à essência, volta ao primeiro amor. Sabe aquele tempo, igual eu falei, que eu chegava na igreja, que eu chegava no meu quarto e eu buscava de todo o coração e o servir não era tão necessário, mas sim buscar somente a presença de Deus, que o resto era acrescentado. Mas só que nós temos que ter essa maturidade, essa conciliação hoje, que a igreja ela não tem maturidade. É de ter o servir, mas também o buscar. Né? Se a gente começa a buscar, a gente para de servir. Se a gente começa a servir, a gente para de buscar. Aí a gente começa a criar empecilhos. Ah, é porque eu não tenho tempo. E tem um aplicativo que se tu colocar lá no teu celular, mede o tempo que tu fica no celular. Às vezes eu fico 3 horas no Instagram. Se tu fizer isso, eu acho que tu vai te apavorar. Às vezes a gente perde muito tempo vendo séries, vendo novela, vendo filme, vendo coisas que não nos edificam em nada. Muitas vezes na roda dos escarnecedores, muitas vezes com assuntos que não nos levam a nada, não nos levam uma vida de santidade, mas nos levam uma vida muitas vezes de pecaminosidade. Então, é isso, irmãos. É a palavra que eu queria trazer para vocês. Deus ele tem me chamado a voltar ao primeiro amor, a voltar aquilo que eu deixei lá para trás, a voltar a uma vida de santidade, uma vida de entrega, mas sem religiosidade, aonde eu começo a viver os propósitos que ele criou para mim. Não sei, alguns andam de skate aqui, então eu ando de skate para a glória de Deus. Não é, Fausto? Eu falei para ti esses dias, né? Nós temos que ser exemplos para esses jovens. Não vai ser, de repente, eu chegar lá e colocar a Bíblia, a goela abaixo dele e dizer, se arrependa, vamos, agora, de repente você vai para o inferno. Mas é eu mostrando para ele que tem um modo de agradar a Deus, um modo de buscar a Deus, que de repente é o modo que Deus criou para ele. Porque nós somos diferentes. Assim como eu falei, nós somos pedras, mas nós estamos sendo lascados, porque cada um tem a sua essência, cada um tem algo que Deus colocou em você. De repente você gosta de desenhar, desenha para a glória de Deus. Gosta de cantar? Canta para a glória de Deus. Gosta de escrever? Escreva para a glória de Deus. A gente vê pessoas fazendo vídeos no TikTok, eu falei para ti, né, Fausto? No Quai, esse daí, no Instagram, vídeos que falam sobre sexualidade, que levam os jovens a pecar, né, que levam os jovens, de repente, a ir para áreas de sexualidade e se perderem, né? Então, faça o devocional, cara. Posta ali para alcançar alguém. Essa pregação está sendo gravada agora. Alguém vai ser alcançado. Independente do momento. De repente pode ser que não seja hoje. Pode ser que seja em outro momento. Entendeu? De repente, você sai daqui dizendo, essa palavra não falou comigo. Mas um sendo alcançado, já é de repente a vontade de Deus. Não é eu, não é a minha vontade, não é o meu querer. De repente, você pode estar aí sentado dizendo, essa palavra não falou comigo, mas ela falou comigo, porque a espada ela é 2 gumes. Ela primeiro cortou em mim, sabe? Ela cortou em mim. Eu falei que hoje eu estava orando em casa, cara, eu chorei muito, porque eu deixei para trás algo, mas só que assim como o Fausto falou, eu não posso ficar olhando para trás, né? Me remoendo, com remorso, vida, céus. Não. Eu olho para trás, eu vejo o que ficou para trás e eu começo agora, avançando. Então, Deus, eu estou contigo. Deus, me ajuda. Deus, eu preciso da tua ajuda. Me santifica. Fala para ele o que você precisa mudar. O que tu tem de dificuldade. Fala para ele, Deus, eu peco nessa área. Deus, aonde é que eu peco? Eu estava orando ontem, cara, até as 3 da madrugada, e Deus falou assim para mim, pede perdão pro Fausto. De coisas, de repente, que você falou, porque eu sou um cara estúpido, muitas vezes.
É assim como eu falei, muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu faço, sabe? Porque eu sou um ser caído. O pecado ele habita dentro de mim, sabe? Se eu não alimentar o meu espírito, muitas vezes o leão, aquele que eu alimentei, ele quer pular muitas vezes no pescoço de alguém. E muitas vezes eu peguei e não cheguei e não pedi perdão pro Fausto. Eu tava pedindo culto perante a igreja dele. E foi, acabou que a gente tretou, né, Fausto? E foi uma briga assim que o negócio foi discussão feia. Mas só que foi que nem eu falei pro Fausto. É o tempo que a gente tem maturidade de entender. Fausto, eu errei contigo, Fausto. Mas só que eu não gostei disso também. Mas só que muitas vezes a gente não tem essa maturidade, não tem essa comunicação. Assim como eu falei, a gente não põe o irmão do lado. Aí eu fico guardando a picuinha. Ah, eu não gostei que esse irmão falou assim. Ele pisou no meu calo. Ah, eu não gostei que ele me olhou desse jeito. Ah, eu não gostei que ele fez essa nota. Eu não gostei da pregação dele. Mas só que eu não chego no irmão e falo. Aí eu falo pro outro irmão. Aí já vem a fermentação, vem a fofoca, vem a desavença. E aí começa o corpo doente. Porque nós somos infantis ainda. Nós somos uma igreja infantilizada, sabe? Nós não temos a maturidade de chegar, igual eu falei, Fausto, eu errei. Aí acabou que rolou a treta, né? Mas a gente se acertou. E isso é igreja. Eu vou pisar no calo de vocês, vocês vão pisar no meu calo. Entendeu? Mas só que eu tenho que entender que eu tenho que perdoar o meu irmão. É 70 vezes 7. É 70 vezes 7. E é todo dia. É todo dia. Entendeu? Em casa, com o marido e esposa, não tem pai, filho. Hoje a gente vive uma vida que a gente, assim como eu falei, a gente não dá o exemplo. A gente não dá o exemplo. A gente só diz da palavra, muitas vezes a gente vive uma hipocrisia. Essa é a verdade. Eu falo isso para mim. Se não valer para vocês, mas vale para mim, sabe? A gente vive meio que uma hipocrisia. Eu chego e falo para alguém da palavra, mas muitas vezes eu não estou vivendo a palavra. É como os fariseus da época. Os fariseus, eles falavam do que era uma seita, eles falavam o que era para ser feito, eles pesavam sobre a vida do povo, dizia, vive isso, santifica dessa forma. Olha, o que tu está fazendo é pecado. Mas eles não viviam aquilo. Então é o tempo de nós, igreja, assim como a gente conversou lá fora, né, Fábio? Dá o exemplo lá. Pessoas que vão influenciar no governo, pessoas que vão influenciar nas áreas das artes, pessoas que vão influenciar no colégio, na faculdade, onde o marxismo tem sido pregado descomunalmente, sabe? Lavagem cerebral nos jovens, nos adolescentes. Eu não sei se tem alguém que faz faculdade, mas é isso que acontece hoje. É isso que acontece. Então a gente vê que o mundo ele está virado. E eu falei com o Fábio ali também, cara. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas só que a gente se acoa num canto, sabe? E só falta os demônios meter o pé na porta e invadir o nosso terreno, sabe? A gente tem que chegar num tempo onde tem que se levantar os Daniéis. Aqueles que vão estar em meia Babilônia e vão estar lá junto com os bruxos, com os feiticeiros e vão manifestar a glória de Deus. Os Sadraque, Mesaque e Abidinegos, aonde Jesus vai estar junto, no meio da fornalha. Não vão adorar ninguém, né? Vão adorar o único que é digno de ser adorado. Entendeu? Os Josés que vão influenciar na área de governo. É isso, eu acho que eu já até me estendi demais. Tomar mais uma água. Não sei se essa palavra falou com você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem errado. Eu não sei se você tem uma vida ativa com Deus. Eu não vim aqui para te julgar. Mas é um tempo de nós nos arrependermos. É um tempo de nós buscarmos a Ele de todo o coração, assim como eu falei. E eu não sei, eu queria orar por vocês. Se quiser vir, se for ter louvor de novo, eu não sei. Mas eu queria que vocês colocassem a mão no coração de vocês nesse momento. Aqueles que se sentirem à vontade, aqueles que acharem que não é necessário. Pai, eu me coloco nesse lugar também, Senhor. Assim como eu falei para os meus irmãos aqui, Pai. Eu fui um daqueles que errou, Pai. Um daqueles que muitas vezes, Pai, deixou com que a ansiedade, deixou com que as frustrações, ou deixou, Pai, que o ministério fosse colocado à frente, Pai. E muitas vezes te colocou de lado e não te buscou em primeiro lugar, Pai. E eu coloco, Senhor, a vida dos meus irmãos, Pai, diante de Ti.
E peço, Pai, que a partir desse momento, Pai, que eles possam ter, Senhor, uma vida de intimidade, uma vida de profundidade, Pai. E eu peço que o Teu Espírito, Pai, venha recair sobre, Senhor, essa igreja, Pai. Sim, Pai, de uma forma descomunal, Pai, onde eles não venham ser mais os mesmos, Pai. Que eles venham ter encontros reais contigo, que eles venham ter encontros profundos contigo, Pai. Sim, assim como aquela samaritana, Pai, à beira do poço, Pai. Sim, onde ela encontra contigo e ali, Senhor, ela entende, Pai, que ela foi chamada, que aquela vida de pecado que ela levava, Pai, foi perdoada, então ela vai e alcança uma cidade, Pai, que as pessoas aqui presentes possam alcançar pessoas, Pai, através da vida delas, Pai, não com palavras, Pai, de persuasão, mas sim, Pai, com poder, Pai, sim, Pai, com vida no altar, vida, Senhor, contigo, Pai, aonde elas possam entender, Senhor, que elas foram chamadas a ter uma vida de intimidade, assim como Tu ias visitar Adão todos os dias na viração do dia, Pai, nós pedimos a Ti, Deus, que Tu possas visitar cada coração, Pai, cada família aqui presente, cada um, Senhor, daqueles que aqui estão, Senhor, mesmo aqueles que não estão, Senhor, eu peço, vem com o Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, Pai, assim eu oro e agradeço a Ti, Deus, em nome de Jesus, amém.